quais os substratos energéticos que nós possuímos? Nós possuímos o ATP, que é o que é efetivamente utilizado, o PC, a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos, vamos colocar assim. Então, a glicose é representante dos carboidratos, né? Se não usa carboidratos, se usa só a glicose. Os ácidos graxos são os representantes dos lipídios, né? E os aminoácidos, na verdade, nem são os aminoácidos que são utilizados efetivamente no metabolismo, são os corpos cetônicos, ou os cetoácidos. E as proteínas não entram aí, professor? Que são representantes das proteínas, né? Que são as representantes das proteínas. Então, quando a gente fala assim, o indivíduo está no nível de estresse elevado, ele está em jejum prolongado, ele passa a ter uma maior proteólise, uma maior quebra de proteínas. Quem entra no metabolismo? Entra no metabolismo os aminoácidos, que são oriundos das proteínas musculares, e esses aminoácidos, eles são reduzidos a corpos cetônicos. Então, quem entra no metabolismo efetivamente são esses corpos cetônicos, ou cetoácidos, ok? Não as proteínas, nem os aminoácidos, né? E a gente vai ver como ocorre a conversão, né, desses para corpos cetônicos. Então, vamos tranquilamente, como diria o Jack, né, um dia bem apropriado para isso, né, Jack o Estripador, vamos por partes, né? Então, nós já falamos sobre o ATP. O que é o ATP? É um nucleotídeo, é uma molécula que possui 1, 2 ou 3 grupamentos fosfato, um grupamento AMP, baixíssima energia, o ADP com 2 grupamentos fosfato, né, baixa energia. Então, seria aqui o AMP, seria adenosina ligada à ribose, ligada a um grupamento fosfato, né? Aqui o ADP seria adenosina ligada a ribose, ligada a 2 grupamentos fosfato. E o ATP, adenosina ligada a ribose, ligada a 3 grupamentos fosfato, né? E a quebra desses grupamentos libera o quê? Libera o grupamento fosfato na forma de fósforo inorgânico. Ele é chamado de fósforo inorgânico porque ele tem esse formato aqui, né? E ele não apresenta na sua estrutura o carbono, por isso que é inorgânico, né? Moléculas orgânicas possuem sua estrutura CHO, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esse fósforo inorgânico é liberado no meio, assim como é liberada a energia, no caso, né? O PC nós vimos que é uma creatina mais um grupamento fosfato. Da onde que vem esse grupamento fosfato que se liga na creatina? Vem do ATP. Então, o ATP fornece um grupamento fosfato para a creatina. Isso acontece quando? No repouso, na recuperação pós-exercício, né? Ou assim que você consegue ter os níveis de ATP mais elevados. Para quê? É uma reserva. É você guardando dinheiro no cofrinho. Você precisa de dinheiro, você pega o dinheiro do cofrinho. O cofrinho me deu dinheiro. Não, você que estava guardando lá, né? Então, o PC ele fornece o fósforo para o ATP, mas esse fósforo veio da onde? Veio exatamente do ATP, ok? E a aula de hoje, né? Nós vamos tentar entender o metabolismo da glicose. Porém, o metabolismo da glicose ele ocorre de 2 formas. A glicose... Professor, posso fazer uma pergunta antes? Claro, sempre. Tu falou ali sobre o ATP, né? Sobre, então, perder o grupamento fosfato para gerar energia. Quando tu fala de energia, em que forma que é essa energia para eu entender, sabe como? Boa pergunta, é uma ótima pergunta. Então, a ciência ela ainda não entende muito bem como é que funciona essa energia, né? Mas ela é eletromagnética. É uma forma de energia eletromagnética. Aliás, a energia eletromagnética participa de N processos orgânicos. Então, quando a gente fala que
ocorreu a ligação do neurotransmissor no receptor. É um tipo de energia eletromagnética. Né? É como se você tivesse ímãs em moléculas, etc. E aqui é a mesma coisa. Né? Aqui é um tipo de energia eletromagnética. Ela é mediada por elétrons. Né? Então, é uma forma complexa de energia. Tá? Então, quando a gente pega e quebra o ATP liberando o grupamento fosfato, você transfere essa energia eletromagnética para a bomba sódio-potássio, fazendo a bomba funcionar. A gente vai observar isso acontecendo no final da nossa discussão sobre os ácidos graxos, né? Que não é só dos ácidos graxos, mas eu vou mostrar um esqueminha, né? Onde existe já o que a ciência conhece em relação a essa transferência de energia, tá bom? Mas é uma ótima pergunta, realmente. Pô, eu quebro o ATP, né? Eu tenho aqui a adenosina ligada a 3 grupamentos fosfato. Eu quebro um grupamento fosfato, né? Eu vou liberar esse grupamento fosfato. Eu vou liberar a adenosina com 2 fósforos. E eu libero energia. Mas, pô, o que é essa energia? Porque não sobrou nada, tá tudo aqui, né? Tirei daqui, mas essa ligação era mediada por energia. Ok? Então, quando você faz essa quebra, você libera essa energia. Beleza? Beleza, professor. Tá bom. Então, a glicose, como eu estava comentando, ela é quebrada de 2 formas. A glicose é quebrada de forma anaeróbia, sem a presença do oxigênio, e de forma aeróbia, com a presença do oxigênio. Mas essa presença do oxigênio é bem interessante, parece que o oxigênio é o ator principal, né? Então, você vê lá no cartaz de um filme que vai ter a participação do, sei lá, Michael Caine no filme. Daí você acha que o Michael Caine vai estar desde o começo até o final do filme ali, né, participando. Não. Aparece lá no final do filme um negocinho e ele dá um tchauzinho e vai embora. E é mais ou menos a participação do oxigênio. Mas, claro, o oxigênio, ele não é o ator principal, ele não fica aparecendo em todo o processo, mas se você tirar ele dali, não funciona. Né? Se você tirar sem oxigênio, aquelas reações não irão acontecer, ok? Então, não esperem ver o oxigênio em todo momento quando a gente fala em metabolismo aeróbio. Não espere ver o oxigênio em todo momento, né? Quando a gente fala em metabolismo aeróbio, mas ele será importante. E no metabolismo anaeróbio, ele não vai aparecer. E quando eu falo aqui em oxigênio, pessoal, é o gás oxigênio, tá? Então, a glicose pode ser quebrada de forma anaeróbia, né? Sem a participação do O2. Sem O2 não é sem oxigênio. Pô, professor, você falou sem oxigênio, mas a glicose é C6H12O6. Tem 6 oxigênios ali, sim. É verdade. Né? Então, é sem a participação do gás oxigênio nas reações químicas. Tá? Alguém tentou entrar como convidado aqui? Se alguém tiver com dificuldade... Professor, ela está com dificuldade de entrar. Eu coloquei para admitir. A hora que eu cliquei deu, falei assim, vou admitir, mas... Eu também, professor. É a Mari. Acho que todo mundo admitiu, né? Todo mundo. Também cliquei. Mariana... Marilene. Oi. Deu certo? Aham. Legal. Show. Está admitida. Todo mundo clicou ali para ter admitido. Eu não sei o que aconteceu, por que ficou aparecendo aquela mensagem, mas estou aqui. Que bom. Bom. Então vamos lá. E a glicose pode ser quebrada também de forma aeróbia, né? E essa quebra aeróbia é com a participação do O2. Né? Lá no final, pequenininho, mas fundamental, sem ele não tem o metabolismo aeróbio. Né?
O indivíduo teve uma parada cardiorrespiratória. 2 minutos de parada cardiorrespiratória, existe lesão irreversível do sistema nervoso, né? Mais 2 minutos. Por quê? Porque as células nervosas não recebendo oxigênio, elas não produzem energia. Não produzindo energia, as bombas não funcionam. As bombas não funcionando, a célula entra em equilíbrio e não funciona mais. Então, o oxigênio realmente é um negócio importantíssimo nesse metabolismo, né? Mas a participação dele no processo é uma participação muito singela. Okay? O que nós vamos discutir hoje? Hoje nós vamos discutir isso aqui. As reações químicas por trás da utilização anaeróbia da glicose, aonde? Na ressíntese de ATP. Então, eu vou quebrar a glicose para ressintetizar ATP. Professor, está cortado, não deu para te ouvir. Pode repetir, por favor? Sim. Então, o que nós vamos estudar hoje é a utilização da glicose de forma anaeróbia, né, na ressíntese do ATP. Para ressintetizar o ATP. Quando nós precisamos disso? Nós sempre estamos utilizando todos os substratos. Então, agora você está quebrando aminoácidos, ácidos graxos, glicose, tanto de forma aeróbia quanto anaeróbia, PC e o ATP. Mas existem situações onde você tem um gasto de energia mais rápido ou mais lento, e isso faz com que você tenha a preferência por algum tipo de substrato. Então, se você gosta de correr, fazer exercícios, né, de forma moderada e intensa, quem você estará utilizando durante o exercício é exatamente a glicose, né? De forma intensa, a glicose anaeróbia. Por exemplo, numa musculação, numa série de musculação, você está utilizando a glicose anaeróbia. Quando você está fazendo uma corrida, né, que tem uma duração maior, de 3 minutos, vou correr lá meia hora, você vai estar utilizando a glicose de forma aeróbia como fonte de energia principal, né? E os ácidos graxos, professor, porque eu quero queimar gordura, né? Os ácidos graxos, eles são utilizados em atividades de baixa intensidade, como uma caminhada, por exemplo. Isto não significa que para emagrecer, a caminhada é mais eficiente que a corrida. Isso significa que durante aquela situação, você está repondo o ATP, você está ressintetizando o ATP utilizando este ou aquele substrato energético. Então, durante a caminhada, eu utilizo preferencialmente lipídios, porque é o mais econômico. O nosso organismo sempre prima pela economia, né? Numa corrida, eu não consigo utilizar lipídios. Por quê? Porque o meu gasto de energia é muito grande por período de tempo, é muito rápido. E a quebra de lipídios, a gente vai observar que é muito lenta. Então, o que vai acontecer? Durante a corrida, eu vou utilizar a glicose de forma aeróbia, né? Ou se for intensa demais, pouquíssimo tempo de corrida, de forma anaeróbia, para fornecer energia. Tá? Mas e emagrecer? Né? O emagrecimento é uma relação entre ingesta e gasto. Não é um processo imediato. Você não emagrece durante o exercício. Durante o exercício, você gasta, por exemplo, 400 quilocalorias. Quanto que isso equivale à gordura? 45 gramas de gordura. É até depressivo isso, né? Se fica lá 1 hora correndo, quando você emagreceu, 45 gramas, o equivalente, né, a 45 gramas de gordura. Muito triste. Não posso reclamar. Oi? Não posso reclamar. Então, claro, isso funciona, né? É matemático, funciona e tal, mas é uma relação entre ingesta e gasto, né? A pessoa quer emagrecer, ela tem que aumentar o gasto e diminuir a ingesta. Pronto. Aumentou o gasto, diminuiu a ingesta, você vai ficar com um saldo negativo, né? Vai ficar com um balanço negativo, vai emagrecer. Não interessa o que está sendo utilizado em que situação.
E por que eu estou falando isso se vocês não vão prescrever dieta, emagrecimento, etc? Se bem que o dentista ele pode ter uma participação muito importante, né, num grupo multidisciplinar associado a emagrecimento, né? Porque você é a pessoa que mais entende boca. E o cara, na dieta, ele tem que exatamente fechar a boca. Extrai todos os dentes, resolve. Não coma tal e tal coisa, senão teus dentes vão cair e tal, né? Então, diminuindo a ingesta, a dieta em si é mais eficiente que o exercício para redução de peso corporal, né? E é interessante vocês saberem, vocês entenderem, né? Por exemplo, que tipo de substrato está sendo utilizado. Então, aquele negócio que dizer, você gasta gordura durante a corrida, é errado. É errado, não que você não esteja utilizando, mas não é o que você está principalmente utilizando. Você está principalmente utilizando a glicose. Né? Mas, quando você se alimentar, o teu organismo repõe quem primeiro? A reserva de glicose. E o que sobrar será armazenado na forma de lipídios, na forma de gordura. Né? Por quê? Porque essa glicose aqui é o que permite a tua fuga, seleção natural. Né? Então, se eu repuser primeiro lipídios, depois glicose, pode ser que eu não tenha glicose. E eu não consigo fugir. Então, esse morreu, né? Não passou pela seleção natural. Aqueles que armazenaram primeiro em glicose, depois em lipídios, sobreviveram e estamos aqui agora, né? Com esse organismo funcionando dessa forma. Tá? Então, agora nós vamos discutir o metabolismo anaeróbio de glicose. Tá? Quando que é utilizado? Para que serve? Repor ATP. Né? E quando ele é utilizado? Ele é utilizado preferencialmente em atividades muito intensas, como, por exemplo, uma série de musculação. Essas atividades são de curta duração e você chega rapidamente à fadiga graças a essas atividades. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa discussão bioquímica, né? Porque o que nós temos que entender é a bioquímica do processo. E lembrem, né? Não é tanto pelo conteúdo, mas é pelo aprendizado, é pelo desenvolvimento da capacidade de entender o processamento metabólico do nosso organismo. Tá? Então, nós vamos estudar agora a via glicolítica. Né? Então, existem diversos nomes que explicam isso que nós vamos estudar. É a glicólise. A glicólise é a quebra da glicose, mais especificamente a glicólise anaeróbia, metabolismo anaeróbio de glicose. Então, existem diversos termos que podem ser utilizados para representar exatamente a mesma coisa. Tá? Bom, aonde acontece esse metabolismo anaeróbio da glicose? Ele acontece no citoplasma. Quem faz a quebra da glicose para que ocorra a liberação? E não é apenas quebra, né? Então, a gente resume o processo como quebra da glicose, mas existem diversas reações e que são bem interessantes, né? Para a gente tentar entender esse metabolismo. Existem diversas enzimas que participam desse processo. Né? Entre essas enzimas, fosforilases, isomerases, né? E liases, enzimas que realizam a quebra. Tá? Então, envolve 9 ou 10 reações, dependendo como você interpretar o processo. Tá? Então, em alguns lugares vocês vão encontrar lá 9 reações, em outros lugares 10 reações. Eu vou explicar essa diferença das 9 para as 10. 9 reações entre fosforilações, quebras e isomerizações. Fosforilar é você adicionar um fósforo. Quebrar é você tirar um pedaço da molécula. Né? Quebrar, todo mundo entende bem o que é. E isomerizar é você mudar o formato da molécula. A gente já vai começar com uma fosforilação e uma isomerização, já para vocês entenderem como é que funciona. Né? Esse processo envolve o gasto do ATP e a ressíntese do ATP. Então, nós vamos gastar energia para que ocorra o metabolismo e nós vamos ressintetizar. Gastamos quanto? 2 ATPs. Ressintetizamos quanto? 4 ATPs.
Então, nós temos um saldo positivo de 2 ATPs. Opa, beleza. Então, funciona, né? Então, cada uma molécula de glicose que eu quebro, eu vou gerar, em termos de energia, vou ressintetizar 2 ATPs. Opa, 2 ATPs. Então, eu vou conseguir adicionar como saldo final, né, 2 grupamentos fosfato a mais que eu gasto, formando 2 ATPs para cada glicose. Nossa, professor, que pouco, né? É pouco. É pouco. Não é um tipo de substrato muito econômico. Mas a grande vantagem qual é? É rápido. É rápido. Então, em termos de velocidade, eu tenho o ATP, que é o mais rápido de todos, eu consigo realizar 100% da minha potência. Quando eu começo a necessitar do PC para repor o ATP, a minha potência diminui. Por quê? Porque tem que quebrar o PC e sintetizar o ATP para daí utilizar o ATP. Então é mais lento o processo. E em terceiro lugar, a glicose anaeróbia, onde eu tenho 9 fases ou 10 fases, né, dependendo do ponto de observação, para conseguir repor o ATP. Então é bem mais lento. O que acontece com a potência? Ela vai diminuindo. Quanto mais para cima, maior potência. Quanto mais para baixo, menor potência. Ok? Beleza? Mas mais economia, então, nesse caso, né? Como tu falou, Oi? mas mais economia. Isso, exatamente, né? Exatamente, mais economia. Então, por um lado eu tenho potência, por outro lado eu tenho economia. Então, para cima é potência, para baixo, economia. Muito importante. Beleza? E esse processo, essa quebra, né, é um processo incompleto. Por quê? Porque eu vou ter como resultado final desse processo 2 moléculas de piruvato. Então, eu quebro uma glicose em 2 ATPs e 2 piruvatos. E qual é o problema? Por que incompleto? Porque esses piruvatos eles possuem energia. Então, eu não retirei toda a energia que eu tinha da minha molécula de glicose. Ah, professor, e o que acontece com esse piruvato? O nosso organismo vai jogar o piruvato fora? Não, de forma alguma. O nosso organismo ele vai reutilizar isso, quer dizer, ele vai continuar utilizando. Aonde? No metabolismo aeróbio. Então, o metabolismo aeróbio, ele envolve esse primeiro processo, né? Só que ele continua. O anaeróbio termina no piruvato. O aeróbio... E que entra o oxigênio, nesse caso, para fazer para sintetizar o piruvato, não? Não. O aeróbio ele vai acontecer o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons. E lá no último capítulo da cadeia transportadora de elétrons vai acontecer o quê? A utilização do oxigênio. Entendeu? Então, o Henrique pegou lá o filme achando que ia ver o Michael Caine na metade do filme, mas não vai ver. Ele vai ver lá no final do filme, realmente. O oxigênio, no caso. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender essas reações, né, associadas à quebra anaeróbia da glicose, que são muito lógicas. São bem interessantes essas reações. Ajuda muito a entender como funciona o nosso organismo, né? Primeira coisa, quem entra no metabolismo? A D-glicose. Ah, professor, eu posso utilizar algum outro carboidrato para realizar essa quebra aí? Né? Posso quebrar algum outro tipo de combustível? Não. Da mesma forma que teu carro é a gasolina, e você colocar alguma outra coisa não vai funcionar direito, aqui não funciona. Você utiliza apenas a D-glicose como substrato energético. Né? E aí, por exemplo, eu vou retirar a energia do glicogênio. Né? Tem o glicogênio, eu quebro o glicogênio em quê? Em D-glicose. O glicogênio está cheio de D-glicose ligada uma à outra, e quando você libera a glicose, ela está prontinha para ser utilizada no metabolismo.
Ok? Qual é o primeiro passo? Né? Então, aqui nós temos, né, pequenininho, todos os passos. Então, glicose, glicose 6-fosfato. Né? Depois a gente vê o maior, essa mesma sequência de reações. Mas aqui a gente vai ver cada um. Então, a primeira reação aqui, ó. O que acontece? A glicose, uma D-glicose, é convertida, é fosforilada para glicose 6-fosfato. Então, olha só. Aqui nós temos uma glicose, né? Lembram da molécula de glicose, né? Nós estudamos bastante a molécula de glicose, né? Então, nós temos aqui o carbono 1, carbono 2, 3, 4, carbono 5 e o carbono 6. Né? E para cada carbono nós temos ali uma molécula de água, né? Um OH e um hidrogênio, menos esse daqui, mas daí o hidrogênio restante desse carbono 5 está junto no carbono 6. Né? Bom, nós temos o carbono 6, está ligado no carbono 5, e o carbono 6 tem ao redor dele, fazendo as 4 ligações, né? 2 hidrogênios e uma hidroxila, esse OH. O que vai acontecer nesse primeiro passo? Né? Na presença de uma enzima chamada hexoquinase, que tem como ativador o magnésio, tá? Nós vamos remover um grupamento fosfato de um ATP que está no meio. Putz, o objetivo desse metabolismo é repor ATP e eu vou gastar ATP, exatamente. Primeiro eu gasto para depois, tem que investir para depois, para receber, né, de volta. Tá? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só mandar aqui para o grupo da faculdade, que a galera está fazendo coisas sobre a sexta-feira 13, não sei se vocês viram, mas daí mandar também o meu fundo de tela aqui. Antes que eu me esqueça, tá? Antes que eu me esqueça. Não estou conversando com eles. Né? Então, nós temos aqui o carbono 6 ligado a um oxigênio e um hidrogênio, e ele vai receber o quê? Ele vai receber um grupamento fosfato do ATP. Então, vamos lembrar como é que era o ATP. Deixa eu ver se eu coloquei aqui já. Não. Vamos lembrar como é que era o ATP. Né? Então, o ATP é uma molécula que contém que 3 grupamentos fosfato, né? Aqui, está aqui. Isso é o nosso ATP. Então, nós vamos retirar um grupamento fosfato do nosso ATP. Como que a gente vai retirar? Isso daqui, ó. A gente quebra isso daqui do ATP. Tá? Quem que quebra? A hexoquinase. E aonde que ela vai adicionar esse fósforo mais 3 hidrogênios? Ao oxigênio, que estava aqui. Então, eu vou retirar aqui esse hidrogênio. E a este oxigênio, eu vou adicionar um fósforo ligado com dupla ligação com oxigênio e ligação simples com 2 oxigênios. Ok? Então, está aqui, ó. Ah, professor, a representação está diferente, né? Como está representado aqui? Um oxigênio ligado ao fósforo que está ligado com 3 oxigênios. 1, 2, 3. E 2 cargas negativas. Uma negativa e outra negativa. Então, é só a forma de representação realmente diferente, mas é exatamente a mesma coisa. É importante vocês verem, inclusive, né, essas diferentes representações, porque quando vocês forem ter contato lá com medicamentos, etc., não necessariamente tem tudo bonitinho ali para vocês. Né? Para vocês terem ideia,
de como acontece esse processo, está aqui uma imagem, né, que tenta demonstrar isso. Então, isso daqui, pessoal, é a nossa glicose. O que é essa mega estrutura aqui? Essa mega estrutura aqui é exatamente a nossa enzima, a hexoquinase. Então, a hexoquinase ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um ATP, que é uma molécula grande, né? Pensem, o ATP é formado por uma base nitrogenada, um açúcar um pouco menor do que a glicose. Esse açúcar tem C5H10O5. A glicose tem C6H12O6. Né? Então, a base nitrogenada, gigante, né? Um açúcar, uma molécula grande, mais 2 grupamentos de fosfato. Né? Então, a menor estrutura de todas que participam aqui é exatamente essa da glicose. Ok? Então, a enzima ela vai retirar do ATP esse grupamento fosfato e vai adicionar a glicose, produzindo a glicose 6-fosfato. Nossa, né? Glicose 6-fosfato, parece que é um negócio tão complexo. Na verdade, não é. Né? Na verdade, glicose 6-fosfato é uma molécula de glicose que tem um fosfato, um grupamento fosfato no carbono 6. Então, a gente começa a entender como funcionam, né, essas nomenclaturas associadas à bioquímica. Tranquilo, né, pessoal? Bem facinho. Tirei o grupamento fosfato do ATP e coloquei na glicose, no carbono 6, e eu tenho a glicose 6-fosfato. Aí vem um problema, né? Nessas reações, a gente consegue já observar por aqui... Professor, uma pergunta. Pode fazer. A chamada glicose 6-fosfato é porque a ligação é o sexto o carbono 6 com o fosfato, isso? Isso. Exatamente isso. Tá, pessoal. Exatamente isso. Então, olha, nós temos aqui uma divisão. E a partir de uma glicose, eu tenho 2 reações acontecendo. Então, beleza. Eu vi ali o final da história e eu já sei que tem 2 reações. Então, eu sei que eu vou ter que quebrar essa molécula no meio. Não parece ser algo muito fácil quebrar essa molécula no meio, né? Porque se eu pegar e quebrar isso daqui aqui, o que eu vou ter de um lado? Claro, o grupamento fosfato poderia continuar para lá, né? Mas eu vou quebrar aqui. O que eu vou ter de um lado? Eu vou ter 2 carbonos. O que eu vou ter do outro lado? 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui eu vou ter 3 oxigênios, ok. Aqui eu vou ter 3 oxigênios, fora o grupamento fosfato, tá bom, mas o número de carbonos é incompatível. Então, essa molécula de glicose não é uma molécula boa para ser quebrada no meio. É uma molécula que o meu organismo teria dificuldade de quebrar no meio, separando em 2 moléculas iguais, né, ou muito parecidas. Então, o que acontece? Qual que é o próximo passo? Qual é a próxima reação? Nós temos a isomerização, mudança de formato, né, da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Como que é o nome da enzima? É a fosfohexose isomerase. Então, nessa reação, eu não vou adicionar nem retirar nada da minha molécula, eu só vou mudar o formato dela. Então, está aqui a minha glicose 6-fosfato. E aqui está a minha frutose 6-fosfato. Eu tenho o que aqui? C6H12O6 mais... né? O PO3 menos 2, mais o grupamento fosfato. E aqui eu tenho o quê? C6H12O6 mais PO3 menos 2. Então é igual. A única coisa que muda de uma molécula para outra é exatamente o formato. Tá?
Professor, como é possível isso acontecer? É bem interessante como acontece. E está aqui. Como acontece essa isomerização? Né? Então, o que a enzima vai fazer? Primeira coisa, ocorre a abertura do ciclo hexagonal. Então, a glicose ela é representada de forma fechada, porque ela é uma molécula fechada. Ela tem uma cadeia fechada. Né? Aqui ela aparece como se fosse uma bolinha, e não um risco. Né? Por quê? Porque ela é uma molécula, né, onde você tem a ligação do carbono 1 com o carbono 5. Dá para ver aqui, né? O carbono 1 está ligado com o carbono 5 através do oxigênio. E o carbono 6 está fora aqui desse anel cíclico. E a frutose? A frutose, o carbono 1 também está fora do anel cíclico, assim como o carbono 6. Quem está ligado ao carbono 5 é o carbono 2, através do oxigênio. Perceberam a diferença? Se eu conseguir tirar o oxigênio da ligação com o carbono 1 e ligar com o carbono 2, eu vou ter esse formato de molécula. Só isso. Isso é necessário acontecer para que eu transforme uma glicose em uma frutose. E como acontece isso? Primeira coisa, abre a cadeia. Então está aqui. A glicose com a cadeia aberta. Né? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e carbono 6. Olhem o carbono 1 com uma dupla ligação com o oxigênio. Por que acontece isso? Porque quando você abre a cadeia, você abre exatamente no elo de ligação. Quem que é o elo de ligação? É o oxigênio. Só que o oxigênio não pode ficar com apenas uma ligação. Então, você tem o oxigênio fazendo duas ligações com o carbono. Tá? E se você for contar, você vai ter C6, H12, O6 aqui. Ok? Bom, o que acontece em seguida? Você tem a movimentação, né, do grupamento hidroxila e o hidrogênio para o carbono 1 e a dupla ligação do oxigênio para o carbono 2. Então, vamos fazer aqui, ó. No carbono 1, nós temos dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. E no carbono 2, nós temos uma hidroxila e um hidrogênio. E daí continua aqui, né? Carbono 3 em diante. O que vai acontecer? Eu vou passar essa hidroxila e o oxigênio para o carbono 1. Então, tá. Carbono 1 tem 4 ligações, beleza. Então, passei para o carbono 1, que continua se ligando com o carbono 2, eu passei uma hidroxila, né, e um hidrogênio. Beleza. Só que ele precisa ter 4 ligações. Então, esse hidrogênio que estava ligado no carbono 1, continua ligado no carbono 1. A única coisa que eu vou mudar para o carbono 2 é o quê? Eu vou mudar o oxigênio. Mas ele perde um carbono ali, né, professor? Oi? Perde um carbono ali na frutose, né? Não, de forma alguma. C6H12O6. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. É que ele está aqui, ó, o carbono 1. O carbono 1 estava aqui, com dupla ligação com oxigênio. Essa dupla ligação com oxigênio passou para o carbono 2. E olhem aqui o carbono 1. O carbono 1 recebeu uma hidroxila e um hidrogênio. Ele já tinha hidrogênio, então ele ficou com 2. Ok? Eu vou fazer nessa mesma aqui, ó, nessa primeira aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos ver se eu consigo, tá? Então, olhem só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar daqui. Vamos ver se dá certo. Opa. Eu vou tirar daqui essa hidroxila. Beleza, tirei. Eu vou tirar daqui esse hidrogênio. Tirei. E eu vou tirar esse oxigênio daqui.
Aí eu coloco esse oxigênio para cá, tá? Só que eu sei que não pode ficar dupla ligação ali do oxigênio, beleza. Então, o que eu vou fazer? Quer dizer, ligação simples, né? Eu coloco aqui uma dupla. Fechou. Tudo bem? Eu tirei o oxigênio daqui de cima e passei para cá. Tá? E agora? Agora esse meu carbono, ele continua ligado com hidrogênio, e eu vou ter que colocar nele, vou colocar esse hidrogênio só para o outro lado, tá, pessoal? Opa. Eu vou colocar esse hidrogênio para cá. Tá? Então, tá aqui. O que eu tenho que colocar nele? Eu tenho que colocar nele essa hidroxila e esse hidrogênio. Pronto. Eu simplesmente movimentei de um lugar para o outro. Só isso. Só isso. A dupla ligação que o oxigênio tinha lá em cima passou para o carbono 2. E a hidroxila e hidrogênio que tinha embaixo passou para o carbono 1. Por que essa equação aqui ela traz um pouco de desconforto? Né? E é exatamente isso. Porque aqui, até o carbono 1, estava tudo retinho. Né? A molécula estava toda retinha. E aqui, quando você muda, fica aqui para o lado, fica torto. Mas isso acontece por quê? Porque você tem um ponto de insaturação, e a gente já viu lá nos lipídios, né? Lembra dos ácidos graxos insaturados? Que é onde tinha insaturação ficava torto? Você tem uma dupla ligação ali do carbono, a molécula vai ficar um pouco torta, por isso que acontece isso. Ok? Mas simplesmente eu vou passar isso daqui para esse carbono e isso daqui para esse carbono. Está aqui a dupla ligação do oxigênio, está aqui a hidroxila mais um hidrogênio. E daí eu vou fechar como? Eu vou ligar este oxigênio com o carbono 5. Então, o carbono 2 ficará ligado com o carbono 5. Olhem aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e daí o carbono 6. Carbono 2, dupla ligação com oxigênio, ligado no carbono 5. Ok? Como o oxigênio só pode ter duas ligações, no caso, ele divide uma ligação para o 5 e uma para o 2, é isso? Isso, exatamente. Uma para o 5 e uma para o 2. Exatamente isso que vai acontecer. Uma para o 5 e uma para o 2. Ok? E se você for contar, quantos oxigênios tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você continua. Opa, calma aí. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, porque... Não, 6 está aqui, né? Porque esses 3 são do... Ele inverteu ali na fórmula, né? Por isso que eu me confundi. Vou fazer de novo aqui. Então, o número de carbonos é 6. Vai contar o número de oxigênios. Aqui, ó. 1 do carbono 1, 1 do carbono 2, 1 do carbono 3, 1 do 4, 1 do carbono 5, né? E 1 do carbono... Okay? Então, essa hidroxila aqui do carbono 5, ela está aqui, ó. Porque aqui no carbono 5 você tem hidrogênio, oxigênio, carbono e carbono. Não tem hidroxila, mas ela está aqui, no carbono 2. E esse oxigênio do carbono 2 está ligado com o carbono 5. Então, é uma mistura que acontece. Mas, de qualquer forma, eu diria que é muito interessante essa reação de isomerase, né? Porque você percebe que a molécula ela sofreu pouca alteração. Simplesmente o que estava ligado com o carbono 1 foi para o carbono 2, o que estava ligado no carbono 2 foi para o carbono 1. E ela passa de uma molécula de uma aldose. O que é uma aldose? É um carbono com dupla ligação com oxigênio na extremidade. É um carbono 1 com dupla ligação com oxigênio. É um tipo de carboidrato, né, que apresenta essa dupla ligação com oxigênio no carbono 1.
passa a ser uma cetose, que é onde você tem a dupla ligação do carbono 2. A aldoses, ela tem um formato piranosídeo. Cetoses tem um formato furanosídeo. Entenderam como funciona essa reação, pessoal? De isomerase? De mudar uma molécula para outra? E por que isso? Para que serve isso? Simples. Vou dividir no meio isso daqui. Como eu faço? Fácil. Faço isso daqui. Pronto. Quantos carbonos eu tenho de um lado? 1, 2, 3. Quantos eu tenho do outro? 1, 2, 3. Quantos oxigênios eu tenho de um lado? 1, 2, 3. Quantos eu tenho do outro? 1, 2, 3. E se você for contar hidrogênios, vai ver que tem 6 de um lado e 6 do outro lado. Então é muito mais fácil eu dividir no meio esta molécula do que esta molécula. Inclusive porque quando eu for dividir no meio, eu vou ter mais uma fosforilação agora acontecendo, né, que ocorre no carbono 1. Então aqui seria impossível isso acontecer. Aqui vai ser mais fácil. Tu não, né? A enzima. Oi? Tu não, a enzima. O quê? Que quebra. Sim. Né? Então, olha só. As enzimas vão quebrar, né? Eu não vou quebrar nada. Se bem que é sexta-feira 13. Então, tá aqui. Opa. Essa reação. Né? A glicose 6-fosfato foi convertida em frutose 6-fosfato. Então, aqui, a dupla ligação com o oxigênio simplesmente passou do carbono 1 para o carbono 2. Né? Simplesmente isso. E daí a hidroxila, do 2 passou para o carbono 1. Então, bem simples essa isomerase. Qual que é o terceiro passo? No terceiro passo, eu tenho a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato, que não seria possível se não ocorresse a fosforilação. Então, está aqui a minha frutose 6-fosfato. Carbono 1 ligado a hidrogênio, hidrogênio mais hidroxila. Né? Carbono 2, 3, 4, 5 e o carbono 6 ligado ao grupamento fosfato. O que vai acontecer? Na presença da fosfofrutoquinase 1, né, que também é ativada pelo magnésio, eu vou ter o ATP perdendo o grupamento fosfato, né, e se tornando ADP, aonde? Então, novamente, aquela reação que nós mostramos aqui, né? Então, eu pego aqui meu ATP, pego um outro ATP, tiro esse grupamento fosfato desse outro ATP, e eu vou adicionar onde esse grupamento fosfato? Eu vou adicionar esse grupamento fosfato aqui, na hidroxila, eu tiro hidrogênio, né, do carbono 1. Pronto. Bora lá. Olha que molécula igual, né? Olha de um lado, olha do outro lado, tem a mesma coisa. Então, se eu dividir aqui, eu tenho duas moléculas exatamente iguais. Então, agora eu tenho a minha frutose 1-fosfato 6-fosfato, ou seja, 1,6 bifosfato. Frutose 1,6. Nesse caso, ela perde 2 grupamentos fosfatos, professor. Oi, desculpe? Nesse caso, ela perde os 2 grupamentos fosfato. Quem? A 1,6 bifosfato. Perde, mas por que perde? Ela ganhou um grupamento. Ah, verdade, ela ganhou um grupamento fosfato nesse caso, verdade. Ela ganhou, né? Ela ganhou um grupamento fosfato, então ela é uma molécula bifosfato, 1,6 bifosfato. E o que vai acontecer com ela agora, né? Ela não será... ela não vai perder o fosfato agora para ATP, ela será dividida a molécula. Porque se ela simplesmente
fosforilasse ADPs em ATP, então eu teria ADP mais um fósforo virando ATP, ADP mais um fósforo virando ATP. Então eu quebrei 2 ATPs e formei 2 delas por elas. Não é suficiente. Qual é o próximo passo, então? No caso, teria uma ribose perdida ali, se tirasse dos 2 grupamentos fosfato, é isso? Uma frutose, aliás, desculpa, perdida. Não, uma frutose. Não, tipo... eu vou, sei lá, colocar a água no copo, depois vou colocar a água de uma vasilha no copo, e depois você coloca a água do copo na vasilha. Tipo, né? Você só teve trabalho, porque você tem no final das contas a mesma coisa que no princípio. Então não é só isso. Não pode ser apenas isso. Né? Então, qual é o próximo passo? No próximo passo, ocorre a quebra da frutose 1,6 bifosfato em 2 moléculas de 3 carbonos. Tá? Então, é isso aqui. Você quebrou a glicose, você fosforilou a glicose adicionando o ATP, a glicose, formando a glicose 6-fosfato. Aí você isomerizou ela para frutose 6-fosfato. Aí você fosforilou novamente. Daí você tem a frutose 1,6 bifosfato. Agora, essa frutose 1,6 bifosfato, ela será quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos cada uma. Ah, professor, são 2 moléculas iguais? Não. São 2 moléculas que têm a mesma composição, mas não iguais. Por quê? Porque, por exemplo, o grupamento fosfato de uma, então nós temos aqui uma frutose 1,6 bifosfato, está aqui. Grupamento fosfato no carbono 6, grupamento fosfato no carbono 1. Quando eu divido isso daqui no meio, literalmente, eu divido no meio essa molécula. O que eu terei? Eu terei aqui 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, mas uma molécula possui o grupamento fosfato no carbono 1 e a outra molécula possui o grupamento fosfato no carbono 3. Isso faz com que essas moléculas sejam diferentes. Uma molécula é a dihidroxiacetona fosfato, chamada DHAP, ou DAP, a gente chama de DAP. Tá? E a outra molécula é o gliceraldeído 3-fosfato, também chamado de GAP. Então, o DAP é diferente do GAP? É. Não em quantidade de átomos, mas na organização desses átomos. São moléculas diferentes. As duas continuam no metabolismo energético? Não. Quem continua no metabolismo? Apenas o GAP. O DAP não continua. Tá? O que vai acontecer com o DAP? A gente joga fora o DAP? Não. Vamos converter o DAP em GAP. E utilizar na forma de GAP no metabolismo energético. Nesse caso, invertendo o grupamento fosfato. Nesse caso, basicamente, uma isomerização, né? Basicamente, uma isomerização. Essa é a 10ª reação. Lembra que eu falei que você pode comentar como 9 reações ou 10 reações? Essa é a 10ª reação. Não é errado falar que você tem 10 reações acontecendo. Né? Então, a 10ª reação, que acontece aqui, né, no 4º passo, ou 5º passo, mas não é considerado isso, né? É essa conversão do DAP em GAP para eu ter que fazer isso aqui, senão é jogar fora. Não posso jogar fora, essa molécula tem muita energia. Então, eu converto o DAP em GAP. Bom, qual que é a enzima para a frutose em DAP mais GAP? É uma aldolase. ASE quebra, né? ATPase quebra o ATP.
aldolase quebra frutose 1,6-bifosfato. Ok? Tranquilo, né? Quebrei a molécula ao meio. Desculpa, professor, qual que é a enzima? Aldolase. Aldolase. Então é isso daqui, essa reação, né? O mesmo processo, outra exibição. Se quebra isso daqui no meio. Então, de um lado, você vai ter uma molécula chamada gliceraldeído 3-fosfato, carbono 1 com dupla ligação com oxigênio, carbono 2 hidroxila hidrogênio, como acontece, né, na maior parte dos carbonos, dos nossos açúcares, e aqui o carbono 3 ligado ao grupamento fosfato. E a dihidroxicetona fosfato, né, onde nós temos o carbono 1 ligado ao grupamento fosfato, e o carbono 2 ele acaba aceitando essa dupla ligação com oxigênio. O gliceraldeído é um aldeído. Lembra que eu falei no slide anterior? Ou no antes, né? No anterior do anterior. O que é um aldeído? Os aldeídos possuem carbono com dupla ligação no oxigênio, carbono 1. Isso é um aldeído. E as cetonas possuem o carbono 2 com dupla ligação com oxigênio. Então, eu tenho um gliceraldeído 3-fosfato, com fósforo no carbono 3, e eu tenho uma dihidroxiacetona, porque eu tenho uma dupla ligação do carbono com oxigênio no carbono 2. Tá bom? Então, essa é a mesma reação do anterior. Só que aqui o que vai acontecer, né? Aqui, ó. Carbono 2 e aqui carbono 1. Tá? Desculpa. Dupla ligação com oxigênio, né? Então, aqui no carbono 1 e aqui no carbono 2. E daí aqui está a conversão do DHP no GAP, no gliceraldeído. Então, o que acontece? O inverso do que nós vimos na conversão da glicose em frutose. Olhem só, eu tenho carbono com dupla ligação com oxigênio no carbono 2. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa dupla ligação para o carbono 1. Então, vamos colocar aqui. Né? Carbono, esse aqui é o DAP. É o carbono 1 ligado a 2 hidrogênios, né? E ligado a uma hidroxila. Aqui o carbono 2 com dupla ligação com oxigênio. E o carbono 3, né, ligado ao grupamento fosfato. Desculpe, o carbono 1 aqui está até a dihidroxicetona, ela está de ponta cabeça, tá, pessoal? Ela está de ponta cabeça. Então, seria aqui o carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Tá? Então, olha aqui, ó. A dihidroxicetona, o grupamento fosfato está no carbono 1. Tá? Então, o grupamento fosfato no carbono 1. Então, é isso daqui, ó. No carbono 1, nós temos o grupamento fosfato. Né? E daí, no carbono 3, nós temos o quê? Nós temos uma hidroxila e 2 hidrogênios. Só isso. Como que a gente converte, né, a DHP? Vou colocar aqui, porque eu já vou converter. Como que a gente converte DHP em gliceraldeído 3-fosfato? Bom, eu já sei que eu vou ter que mudar o grupamento fosfato de lugar. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu tiro esse hidrogênio daqui. Opa! Eu tiro esse hidrogênio daqui. E no lugar desse hidrogênio... Que bom que apagou o programa. São muitas reações, o programa não aguenta. Né? Que bom que ele salva tudo.
Está aqui. Né? Então, estamos aqui. Então, eu tirei o hidrogênio daqui, e no lugar desse hidrogênio, essa triose fosfato isomerase, ela vai fazer o quê? Ela vai converter, vai transportar, esse grupamento fosfato para cá. Para esse oxigênio. Pronto. Beleza. E esse hidrogênio vem para cá. Bom, primeira parte do processo está feita. Primeira parte do processo está feita. Eu coloquei o grupamento fosfato no carbono 3, aonde o gliceraldeído 3-fosfato tem que ficar. Né? E agora a segunda parte do processo qual é? Eu tiro aqui essa dupla ligação com oxigênio, tiro daqui, e no lugar eu vou colocar o quê? Hidroxila e hidrogênio. Beleza. E agora aqui o que eu faço? Eu coloco essa dupla ligação com oxigênio. Pronto, fechou. Consegui transformar, né, um DHAP em um gliceraldeído 3-fosfato. Carbono 1 com dupla ligação com oxigênio e hidrogênio, e no carbono 3 o grupamento fosfato. Né? Falta esse oxigênio aqui. O grupamento fosfato. Ok? Como que o meu organismo vai mediar esse processo? Né? A concentração de DAP, do DHAP, vai determinar a atividade dessa enzima. Aumentou o DAP, né? Aumenta a atividade da enzima. A enzima vai quebrar mais, vai converter, né? Vai isomerizar mais rapidamente em GAP. Quanto mais DAP eu produzo, mais GAP eu tenho. Então, esse é um processo bem inteligente do nosso organismo. Né? Inclusive, outro processo. E as enzimas que controlam esse processo de conversão de glicose, fosfatária, etc, etc. Quando o meu ATP diminui, durante o exercício, por exemplo, aumenta meu ADP. E aumentando o ADP, você ativa enzimas. Que enzimas? As enzimas que quebram a glicose. Quanto mais ADP, mais glicose eu estou quebrando, mais DAP eu produzo. Quanto mais DAP, mais atividade da triose fosfato isomerase acontecerá, e eu vou converter mais DAP em GAP. Então, é um processo autorregulável, né? Autorregulável. Diminuiu ATP, aumentou o ADP, vamos quebrar tudo. Parei de fazer exercício. A ATP aumenta, porque eu estou ressintetizando, as enzimas param de funcionar. Processo inteligentíssimo, né? Porque o nosso organismo lança a mão para fazer funcionar, né, esse negócio todo. Beleza? Conversão de DAP em GAP não é difícil, né? Bom, o que ocorre, né, em seguida? Eu terei a fosforilação do gliceraldeído 3-fosfato, mais uma fosforilação. Porém, agora é diferente essa fosforilação. Eu vou até mudar aqui, porque essa fase não é ainda de pagamento. Fase 5. Fosforilação do GAP em 1,3 bifosfoglicerato. Então, o gliceraldeído 3-fosfato vai ganhar mais um fosfato. Só que da onde vem esse fosfato? É um fosfato inorgânico.
É um grupamento fosfato que foi perdido. Por exemplo, quando o ATP se liga na bomba, ele perde um grupamento fosfato desses. Olhem como é que é o grupamento fosfato. O fósforo ligado a 3 hidrogênios e uma hidroxila. E esse grupamento fosfato vai se ligar aqui, nessa molécula. Será adicionado à molécula de gliceraldeído. E esse gliceraldeído vai virar gliceraldeído 1,3 bifosfato, ou bifosfoglicerato. Em alguns lugares, vocês vão encontrar como gliceraldeído 1,3 bifosfato, ou difosfato, né? Em outros como bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato, ok? A enzima que faz isso é a gliceraldeído 3-fosfatase desidrogenase. O que essa desidrogenase faz? Olhem só. Eu tinha aqui, no carbono 1 do gliceraldeído, uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. No fósforo inorgânico, eu tenho aqui ligado ao oxigênio com hidrogênio. Então, eu tenho que tirar esse hidrogênio e tenho que tirar esse hidrogênio. Para quê? Para liberar a ligação do oxigênio e do carbono para ligar o oxigênio com o carbono, que é o que acontece. O oxigênio ligado com o carbono. Tá, beleza. E esse fósforo? Esse fósforo, um deles será liberado no meio, mas o outro não. Porque esta reação é uma reação que libera energia. Que energia? Aquela eletromagnética. E essa energia ficará armazenada em uma molécula chamada NAD. O NAD, até agora, não tinha aparecido na nossa discussão. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês o que é um NAD. O NAD é uma molécula complexa. É formada por 2 nucleotídeos, né? Infelizmente, vocês já sabem o que é o nucleotídeo, então fica fácil entender, né? Então, aqui nós temos uma molécula de NAD. Então, dá para ver, né? Então, você tem aqui uma pirimidina, um anel, aqui você tem uma purina, você tem aqui uma ribose, grupamento fosfato, grupamento fosfato. E estão ligados ali pelo oxigênio do grupamento fosfato. Então, a molécula, né? Pô, 2 nucleotídeos ligados um no outro. Que loucura, né? Coisa estranha. Realmente, é uma molécula bem diferente. E o que vai acontecer? Quando você tem a liberação do hidrogênio, daquela... Quando você tem a liberação do hidrogênio, do grupamento fosfato, fósforo inorgânico, ou aqui do gliceraldeído, um deles, como eu comentei, vai ficar na forma de hidrogênio livre. E o outro hidrogênio? O outro hidrogênio ele vai se ligar aqui. Então, olhem só, esse nosso carbono aqui, ele está ligado ao outro carbono, uma ligação. E ele tem uma dupla ligação com esse outro carbono, e ele está ligado com hidrogênio. E ele vai receber mais uma ligação com hidrogênio. Só que é uma ligação iônica. É uma ligação iônica. Esse carbono vai ficar com 5 ligações. Uma ligação iônica. Então, eu tenho agora um NADH. O que é o NADH? O NADH é um NAD que está carregando o hidrogênio a mais. E essa ligação do hidrogênio ao NAD é uma ligação que carrega elétrons, é uma ligação de energia. E por que é importante essa ligação do NAD? Né? Porque o NAD é importante. Por enquanto, ele não é importante. Ele será importante lá na frente, onde o oxigênio vai participar das reações. Né? Primeiro, a gente vai ver o NAD participando e lá no final, o oxigênio, né, aparecendo, that's all, folks, dando tchauzinho e tal. Né? Então, guardem isso daqui.
né? Guardem o nome NADH, né? Porque ele será muito importante para nós mais para frente. Ok? Então, o que aconteceu aqui? O gliceraldeído, ele ganhou mais um fosfato no carbono 1 e se tornou, né, nessa reação eu tive a produção do NADH, e se tornou o 1,3 bifosfoglicerato. O que vai acontecer com esse 1,3 bifosfoglicerato? Aqui eu começo o pagamento. Por que pagamento? Porque antes eu consumi 2 ATPs. E agora eu tenho que pagar, mas olha o que eu tenho. Lembrem, a partir desse momento aqui, eu tenho 2 reações acontecendo. Porque eu tenho um DAP que vira GAP e eu tenho outro GAP. Então, o que acontece de um lado, acontece do outro lado. E o que eu tenho agora? Eu tenho agora 2 moléculas que possuem 1,3 bifosfoglicerato. De um lado e do outro. Então, eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos e cada uma delas tem um grupamento fosfato de um lado. Ou seja, eu tenho 4 grupamentos fosfato. Quantos ATPs eu consigo fosforilar com 4 grupamentos fosfato? 4 ADPs em ATPs. E é o que começa a acontecer agora. Então, olhem esse processo. Eu tenho aqui um ATP, olhem só, adenina, ribose e 2 grupamentos fosfato. E eu vou fazer o quê? Eu vou perder esse grupamento fosfato do carbono 1, do 1,3 bifosfoglicerato. Então, eu tiro esse grupamento fosfato daqui e adiciono aonde? No ADP. E o ADP se torna ATP. O nome da enzima que faz isso é fosfoglicerato quinase. Ela quebra o meu fosfoglicerato, tirando o grupamento fosfato dele. Então, aqui eu ressintetizei um ATP. Só que essa reação acontece aqui do lado também, né? Porque eu estou convertendo 1,3 bifosfoglicerato. Ou seja, eu tenho a ressíntese de um ATP aqui e eu tenho a ressíntese de outro ATP aqui do lado. Opa! Estou no empate. Porque eu utilizei 2 ATPs e eu já produzi 2 ATPs. Qual molécula sobra aqui do meu 1,3 bifosfoglicerato? O 3-fosfoglicerato. Então, aqui eu adiciono um fosfato inorgânico no carbono 1 e aqui eu já tiro esse fosfato inorgânico. Agora eu terei uma isomerização. O 3-fosfoglicerato vai perder o grupamento fosfato do carbono 3, que vai passar para o carbono 2. Só isso. Então, olhem. Tiro o grupamento fosfato do 3, tiro o hidrogênio do 2 e inverto. O grupamento fosfato vai para o carbono 2 e o hidrogênio vai para o carbono 3. E eu tenho uma molécula chamada de 2-fosfoenolglicerato. 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. Tá? Eu tinha 3-fosfoglicerato e agora eu tenho a 2-fosfoglicerato. Simples, né? Agora, esse meu 2-fosfoglicerato vai perder uma molécula de água na presença de uma enzima chamada enolase. Por que acontece isso? Porque esse processo ele aumenta o potencial doador de fosforila, de grupamento fosfato. Eu produzo uma molécula de alta energia que libera facilmente o fósforo, que é o fosfoenolpiruvato. Então, olhem aqui, eu tenho 2-fosfoglicerato, eu tiro desse 2-fosfoglicerato o hidrogênio e uma hidroxila, no lugar deles, né? Então eu libero uma água no meio, a água vai aguar qualquer coisa, né? E eu tenho como resultado a minha molécula de fosfoenolpiruvato. Qual que é a diferença de 2-fosfoglicerato para o fosfoenolpiruvato?
Eu tiro o hidrogênio, tiro a hidroxila e tenho aqui a dupla ligação. E essa é uma molécula que perde fácil o grupamento fosfato, que vai acontecer aonde? No nono passo. Né? Eu coloquei essa bolinha aqui, né? Não tinha que colocar dentro, eu tinha colocado profermento. Isso é salvo e tal. Se fosse hoje, eu ia colocar alguma coisa relativa a Halloween, né? Então, Happy Halloween. Que dá mesmo que o profermento. Então, olha só. Nós temos aqui o fosfenol piruvato. Né? Então, olha a molécula com 3 carbonos. Né? O grupamento fosfato está no carbono 2. E eu não tenho aqui a minha hidroxila, não tenho hidrogênio. Eu vou tirar esse grupamento fosfato daqui e eu vou colocar esse grupamento fosfato aonde? Num ADP. Quem que vai fazer isso? A piruvato quinase. Então, eu tirei do fosfenol piruvato o grupamento fosfato, né? Vai ficar o oxigênio ali, porque não precisa, porque lá no ADP já tem, né? Então, lembrando, o ADP é adenosina mais ribose mais oxigênio, fosfato, oxigênio, fosfato, oxigênio, oxigênio. Então, não precisa adicionar mais um oxigênio aqui. Então, o oxigênio ele vai ficar aqui nessa molécula. Quem eu vou adicionar aqui? O fósforo, oxigênio, oxigênio. Ok? Então, eu tirei isso daqui e coloquei aqui em cima. Tá aqui, ó. Formei mais ATP. E para completar essa molécula, o que eu preciso? Bom, eu vou tirar um hidrogênio do meio. Tá? Eu capturo o hidrogênio do meio, então isso aqui vai funcionar como uma base. E eu vou ficar com um CH3, um grupamento metil aqui. E essa dupla ligação cai. Para quê? Para eu conseguir fazer uma dupla ligação com o oxigênio. E esta é a minha molécula final, o piruvato. Então, eu vou converter 2 fosfenolpiruvatos, liberando 2 grupamentos fosfato, para produzir 2 ATPs, e eu vou ter como resultado 2 piruvatos. A minha molécula de piruvato, carbono, dupla ligação com oxigênio, um oxigênio, ou seja, tem uma carboxila de um lado, eu tenho um carbono com dupla ligação com oxigênio, aqui, e eu tenho um CH3. Eu tenho um grupamento metil. Então, uma carboxila, uma carbonila e um grupamento metil, a minha molécula de piruvato. C3, 3 carbonos, O3, H3. Qual que era a molécula original? C6H12O6. Então, eu tenho 2 moléculas que têm 3 carbonos, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. O que eu perdi de verdade, né? 2 vezes 3, então eu tenho 6 carbonos, fechou. 6 oxigênios, fechou. 6 hidrogênios. Opa, aqui eu tenho 12. Então, o que eu perdi de verdade em todo esse processo foi apenas hidrogênio, né? Eu perdi 6 hidrogênios nesse processo. E dividiu ela no meio. Sim, claro, eu dividi no meio, né? Dividi no meio. Exatamente. Então, quando eu falo assim, o piruvato tem energia, tem bastante energia. Né? Porque eu nem mexi tanto assim nas moléculas. Eu dividi no meio, né? Mas eu ainda tenho ali, né? 2 moléculas orgânicas com tamanho razoável, né? Um tamanho razoável. Ok? E o meu saldo final, então, foi quanto? Então, eu tive aqui, né, no primeiro passo, eu gastei 1 ATP. Aí eu tenho aqui a isomerização, né?
Aí eu vou adicionar mais um grupamento fosfato no ATP. Então eu gasto mais um ATP. Então foram 2 ATPs gastos. Aí eu vou dividir no meio a molécula, né? Converto o DHP em gliceraldehído 3-fosfato. Eu adiciono fósforo inorgânico, então não estou gastando ATP aqui, formando 1,3 bifosfoglicerato. Né? E aqui eu começo a pagar. Então cada 1,3 bifosfoglicerato significa 1 ATP, ou seja, eu tenho a produção de 2 ATPs aqui. Eu gastei 2, produzi 2 já nesse passo. Aí eu tenho a conversão, né, do 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, o 2-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato, e esse fosfenolpiruvato doa, né, 2 moléculas de fosfenolpiruvato, doam 2 grupamentos fosfato para 2 ATPs, formando 2 ATPs. Então eu gastei 2 ATPs e eu produzi 4 ATPs. Então, o meu saldo final, 2 ATPs. Mas explica aquele magnésio e o potássio ali, professor. De onde surge isso? Do meio, né? Do meio. Então, no citoplasma, você tem um monte de potássio, você tem magnésio, você tem um monte de eletrólitos ou íons, né? O magnésio é um microelemento. Né? Ele é necessário em pequenas concentrações na nossa alimentação. Mas nós ingerimos magnésio. E para que serve esse magnésio? Ele é um ativador de enzimas. Por isso tão importante. Né? E o potássio tem N funções, participa do potencial de ação e tal. E participa também como um coativador da piruvato quinase. Sem o potássio, sem o magnésio, a piruvato quinase não funciona. Você não consegue liberar a energia do fosfenolpiruvato. Ok? Conseguiram entender como funciona o processo, pessoal? Então, é uma historinha que tem um começo, um meio e um fim, né? Não tem mágica em nenhum processo. Todos os processos, eles são bem fáceis de compreender. Claro que é a primeira vez que vocês estão observando, né? Então, parece aquela festa de Halloween, por isso que eu falei, né? Então, o conteúdo e tal. Mas nem é tão difícil. Ele... Vai ter festa da fantasia aí, professor, é isso? Já está tendo. Já está tendo. Então, nem é um processo tão complexo. Né? É muito fácil você conseguir seguir essa sequência de eventos que estão acontecendo. Tá? Dá para fazer com as bolinhas ali, né? Os ímãs que comentei com vocês, que eu montei e tal. Tem como vocês fazerem isso daqui. Né? O nosso balanço geral. A glicose mais 2 ATPs, mais 2 NAD, né? Mais 4 ADPs, mais 2 fósforos inorgânicos. Eu vou ter 2 piruvatos, mais 2 ADPs, que eu quebrei 2 ATPs em 2 ADPs, mais 2 NADH, porque adicionei hidrogênio, mais 2 hidrogênios livres no meio, mais 4 ADPs, então esses 4 ADPs eu transformei em ATPs, e eu tenho 2 moléculas de água. Então, quando você cancela os termos em comum, glicose mais 2 NAD mais 2 ADPs mais 2 fósforos geram 2 piruvatos mais 2 NADH, 2 hidrogênios que vão para o meio, e você produz como saldo final, né, 2 ATPs, saldo final de energia, 2 ATPs, né, além da água. Okay? Então, isso daqui seria o que eu gastei e o que eu produzi no meu saldo final. Tá bom, pessoal? Vamos lá. As dúvidas agora, em relação ao metabolismo. Podia pular toda essa etapa e ir lá para o último direto, né, professor? Ia ficar mais fácil, né?
Nós temos a glicose, quebramos a glicose, produzimos piruvato mais 2 ATPs, ponto. Né? Mais ou menos assim? É mais fácil, né? Aí é mágica, não é bioquímica, né? Aí é mágica. A gente tem que ver cada processo. Estamos no Halloween, não esqueça. Vai? Estamos no Halloween, não esqueça. Exatamente. No doubts, pessoal, sem dúvidas. Deixa eu ver quem não está aqui. Ana Gomes não está, Flavielle e Rafaela, né? E Jennifer. Isso. Maravilha, então, pessoal. Se vocês não têm dúvidas, eu também não tenho, né? Então, um ótimo fim de semana para vocês, de terror, né? Divirtam-se, brinquem. Valeu, professor. Com responsabilidade. Grande abraço a todos. Bebeu aí, pá. Valeu, abraço. Oi? Bebeu uma IPA. Isso. Exatamente, agora é a hora. Para mim, né? Vocês têm aula ainda. Eu vou lá tomar uma cerveja. Valeu, professor. Tchau, tchau. Grande abraço.